O tema da mensagem de hoje é discernindo o espírito de engano. Êxodo capítulo 8, versículo 28 diz assim: Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Amado, essa é uma história. Preguei esse sermão há 3 anos atrás, e de vez em quando eu faço isso. Eu só mudo o tema, né? E o sermão é o mesmo, e a gente vai renovando aquilo que o Senhor tem para nos trazer. É engraçado que essa semana, parte desse tema foi usado lá na Dynamos. Vocês vão entender qual, que na hora que eu estiver falando, amém? Como eu disse para vocês, muitos textos nossos, muitas mensagens, também ela é semeado na vida de outros pastores, e Deus tem falado através, né, da mesma palavra que é de Deus, não é nossa, para outras vidas. Então, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que existe 3 lugares para o cristão estar. O texto diz assim: quando o Senhor levantou Moisés para tratar com o Faraó, para liberar o povo, você conhece toda a história, né? Houve lá as 10 pragas, e dentre as 10 pragas, no meio do caminho, Faraó até liberou Moisés ir, sabe? Até disse assim: olha, vocês vão até um determinado momento, mas não saia dali. Uma coisa que o mundo por muitas vezes tem feito aos nossos ouvidos é o seguinte: o que o diabo quer não é que você não seja crente. Ele até permite e até libera você ser cristão, mas um cristão que não tem compromisso com Deus, tem compromisso com o mundo e com Deus. É a mesma coisa, amado, um relacionamento onde ambos, marido e mulher, permitem-se uma traição mútua. Há uma fidelidade nesse casamento? A mulher fala para o marido: olha, você pode sair com quem você quiser, final de semana, desde que eu também saio, você não fala nada de mim, nem eu falo de você. Há uma legalidade muito grande nisso, não é? Há um campo minado aí, que isso não vai chegar em lugar algum. Sabe o que acontece quando essa liberdade acontece, e o mundo hoje está assim? Quando vier o primeiro filho, não sabe se é do marido ou do amante, porque há uma liberdade. Eu quero que nós estamos aqui, entendemos o seguinte: nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Então quem é o nosso dono é Cristo, porque é com Ele que nós iremos morar eternamente. Então o primeiro lugar que o crente às vezes possa estar é no Egito. Quando você pratica algo fora da vontade de Deus, você simplesmente está no Egito. Amém? Se eu ainda estou, amado, praticando as mesmas coisas que antes da minha conversão, isso significa que eu ainda estou no Egito. Como assim, pastor? Verdade. A Bíblia diz que nós iremos passar por lugares, e aqueles lugares que antes nos trazia alegria, agora não significa mais nada. Se você foi livre nesta área, então quer dizer que esta área, o Espírito Santo já te convenceu desse pecado, já te libertou desta condenação, dessa algema. Mas se você ainda volta na prática do pecado, há 2 razões: ou você não nasceu de novo, consequentemente você não é salvo se você não nasceu de novo, ou você ainda tem partes da sua vida que habita no Egito. O Egito na Bíblia significa o mundo. Se você estiver praticando as mesmas coisas que no mundo você praticava, péssima notícia tenho para você: você ainda está no Egito. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: espero que o Egito saiu da tua vida. Sabe por quê, irmãos? Egito não vai trazer bênção para ninguém. É muito fácil, sabe? As pessoas dizerem: nós não podemos ser radicais, nós devemos ser maleáveis. A Bíblia diz que nós devemos ter amor, mas não devemos misturar com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer o quê? Quer dizer a palavra jaz? Habita. Se você vai no cemitério, tem lá uma plaquinha dizendo: aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui está morto fulano de tal. A habitação ali é de um cadáver, talvez não mais um cadáver, nem os ossos tem mais, mas ali representa alguém que está morto. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Se você recebeu vida e vida eterna, a morte não combina mais com você. A morte já não pode mais bater na tua porta, porque se ela bater, ela tem que ressuscitar. Então quando o Senhor
sabe, disse para Moisés, vai falar com Faraó, e Faraó disse assim, não, vocês podem até ir, mas desde que vocês fiquem no Egito, tudo bem. O Egito não nos pertence mais. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, o pecado, quando nós nascemos de novo, não tem mais poder. A Bíblia diz que o diabo não nos toca, quando nós estamos em Cristo. Pastor, o que eu faço? Se o mundo é o Egito, e a minha casa é no mundo, como que eu devo habitar? Você deve habitar como morador dessa terra, mas não se apegue a nada aqui, porque muito breve você será chamado, e você vai morar no céu eternamente com Ele. Sabe, irmãos, nós devemos trabalhar, estudar, fazer todas as coisas, mas não se apegue às coisas deste mundo. Ah, mas eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho um projeto, e aí Deus vai e usa alguém e fala, olha, agora eu quero que você faça tal coisa. Você fala, não, peraí, eu não acredito que deva ser de Deus isso, que eu tenho que largar tudo e fazer a obra, porque eu tinha um projeto Y, e você está me mandando para outro lugar. Não se apegue às coisas desse mundo, porque você não vai ficar aqui muito tempo. Ou a morte virá, ou simplesmente o Senhor nos arrebatará. Amém? Segundo lugar, deserto. Quando você é tentado, mas não pratica. Deserto é um lugar de tentação. Tem um louvor que nós cantamos aqui, que o coro fala assim, você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale, para mostrar que estás comigo. Não é porque nós passamos pelo deserto, pelo vale, pela tentação, que Deus não está conosco. Nós passamos porque Ele permite que você passe, simplesmente por uma única coisa, para provar que Ele te ama. Ele não está permitindo a tentação para te chamar de covarde, mas Ele vai dizer para você, continua, porque você é mais que vencedor. Você é filho. Ah, mas pastor, nesse meio do caminho eu caí, daí você não vai deixar de ser filho por causa disso. Ele não vai desistir de você por causa disso, mas Ele vai querer te colocar de pé, porque um dia você vai ser usado por Ele para edificar alguém, dizendo, fique em paz, eu passei por esse deserto, foi difícil, mas faz assim, faz assado, porque Deus me deu vitória. Sabe, irmãos, nós nunca vamos saber o lado ruim da coisa se não passar por ele. Então, o segundo lugar que normalmente o cristão possa se encontrar algumas vezes é no deserto. O deserto é lugar, sabe, que existe uma diferença. Existe a diferença entre ser tentado e ceder à tentação. Nós somos tentados todos os dias e todo momento, mas ceder à tentação é uma outra história. A Bíblia diz que você não peca por ser tentado, você peca por ceder à tentação. Pastor, mas na hora eu senti um negócio dentro de mim, um calafrio, um fogo, normal, você não pecou por isso. Você peca quando você consuma o fato, e aí sabe o que acontece? Você continua no deserto. O povo judeu era para passar o deserto de 4 a 11 dias, no máximo. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque toda vez que eles eram tentados pelo diabo, eles caíam. Aí você fala, nossa, mas que povo burro, né, pastor? Viu o mar se abrir, viu a coluna de fogo, viu Moisés tocar na rocha, viu tantos milagres, e por que eles faziam isso? Oh, preste atenção, eles eram do Egito. E o Egito era lugar de idolatria, de prostituição. O Egito era lugar onde esse tipo de rebeldia era normal. O Egito era lugar que as mulheres mandavam nos homens. O Egito era um lugar que por muitas vezes, sabe, o marido sabia que a mulher se prostituía com o guarda e não falava nada, porque ele muitas vezes estava na guerra. Então este mundo, esse Egito, carregou o povo judeu por muito tempo. 400 anos lá, eles já estavam acostumados com isso. Tem coisa no Brasil, amado, que o povo lá de fora ouve e não aceita, porque a cultura deles é diferente. E para nós é normal. A gente tem costume de cumprimentar alguém com beijinho. Vai fazer isso na China. Lá não é admitido, isso não é admitido. Por quê? Porque eles entendem que beijo é só para homem e mulher. Nem pai e mãe se beijam. Perdão, nem filho com mãe ou filho com pai não se beijam. A cultura deles é homem e mulher. A cultura japonesa, para que a mulher possa honrar o marido anda lá na frente e ela anda 10 metros atrás com um monte de filho. Porque quando ela faz isso, ela está andando com ele. Eles veem o brasileiro de mão dada e falam, nossa, que desonra para o marido. É a cultura deles. Por quê? Porque eles aprenderam assim. O povo judeu, eles foram rebeldes? Sim, foram rebeldes. Mas a cultura deles era essa. E Deus falou, vocês não vão entrar na terra prometida desse jeito. Você não vai entrar no lugar santo que eu preparei para vocês
desse jeito. E aí, amado, a gente quer estar no mundo e estar na casa do Senhor e acha que Deus tem que aceitar. Vai continuar no deserto. Amém? Terceiro lugar, Canaã. Quando você está vivendo a palavra de Deus, você está caminhando para Canaã. Sabe, amado, no lugar onde você estiver, é ali que você se alimenta. No deserto, infelizmente você não tem alimentação, só passa fome. Se nós estivermos ainda no Egito, nós temos que ter atitude bem diferente daquela quando nós estivermos no deserto, ou até em Canaã. No Egito, você cede ao pecado, sabe, a mesma coisa no deserto, mas em Canaã, você começa a sentir a presença do amor de Deus. Sabe o que é gostoso, você caminhar para Canaã? Hoje eu estou só lembrando os corinhos antigos. Tem um corinho muito antigo que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Vocês sabem, né? Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você sabe o que quer dizer isso? Sei, eu vou caminhando para Canaã então. Por que caminhando, não correndo ou não ser arrebatado para lá? Porque é um processo que você caminha até chegar ao lugar onde você está. O povo judeu, eles estavam caminhando para chegar em Canaã, mas como o Egito perseguia, o deserto se tornou parte da tua casa, muitos morreram no deserto. Jesus, quando ele conta a parábola das virgens, ele fala das 10 virgens, ele fala que 5 são salvas, e 5 são as tolas. Qual a finalidade das tolas? As tolas não estavam prontas. Elas queriam, sabe, o vucu-vucu, elas queriam, sabe, a coisa que todo mundo faz. Esse é o problema. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo está gritando por paz e por Deus. E tem crente gritando pelas coisas do mundo, querendo trazer para dentro da igreja. Não é verdade? Pastor, mas eu estou na graça. Então, a graça não te dá nenhuma virtude ou alguma responsabilidade para você imitar o Egito. De maneira alguma. A graça te tira do Egito e te coloca aos pés da cruz e diz: a partir de agora você não precisa fazer nada, porque eu já fiz por você. Mas viva olhando para Canaã. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para o nosso irmão que está do lado. Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve muitas críticas. Ai, você viu fulano de tal? Você viu a Maiara? Você viu o Joaquim? Você viu a Maria? Então, você viu? Vi. E aí? Vamos orar por ele. Para de ficar jogando pedra. Para de falar do defeito do irmão. É a mesma coisa você entrar num hospital e ver uma pessoa de um quarto doente falando do outro: você viu o cara lá? Ele é meio doido. Ué, e você que está infartando? Entendeu? Então assim, é um lugar onde só tem gente doente. Caminhando devagar para Canaã. Não devemos apontar ninguém, nós devemos amar. O dia que você estiver na possibilidade de amar a pessoa que está do teu lado, você está caminhando para Canaã. Sabe? Ninguém sai do Egito em partes, amado, aos pedaços. Ou você saiu, ou você ainda está lá. Eita Deus. Talvez você fale assim: meu Deus, eu acho que eu estou com um pezinho no Egito. Devagarzinho, vai puxando e entra em Canaã. Sabe por quê, amado? Ou seja, saiu, está livre do pecado. Pecado agora é acidente. Pecado não pode mais fazer parte da tua vida. Não, eu peco, depois eu peço perdão, eu estou na graça, Jesus já venceu todo o pecado. Não se engane. Aquele que é filho não trai o pai. E pecado é traição. A esposa que ama o marido não tem desejo por outro homem. Eu vou entrar nesse assunto aqui, mas só para que você entenda. Será que uma mulher casada viu lá, sei lá, um artista na televisão? Na época, agora eu já não sei mais, um Janequine da vida, um Tom Cruise, aquele tampinha? Ixi, sou melhor do que ele. Sei lá o nome dos homens, tá? Enfim, de repente a mulher fala: uau, que homem bonito, né? Eu casei com tampinha, mas de repente, né? Ela está pecando por isso? Não, irmãos. Não. Mas isso não dá o direito de dizer que ela está livre para fazer qualquer outra coisa com outros homens. Não é assim?
A mesma coisa, tem mulher que é chata também com o homem. O homem não pode falar que a mulher da novela que ele está assistindo é bonita, porque ela já fica com uma cara desse tamanho. Mas é mesmo, não é verdade? O que a gente precisa entender é assim, ó, agora você está livre. Eu não estou fazendo isso cobiçando. Eu posso ser uma pessoa normal, porque o que mais acontece é a gente hipócrita. É aquele que peca e fala do pecado do outro, mas ele não fala dele. Ele fala a mulher fala para o marido: nossa, você também não pode ver uma mulher bonita, você já fala que ela é bonita. Sabe? Ela só não fala, mas ela pensa. Sabe, irmão? Então, vamos deixar o Egito lá. Você agora é livre, você é homem de Deus, é mulher de Deus para servir ao Senhor. Não podemos jogar pedra, pelo contrário, vamos, sabe, o acidente, o pecado da nossa vida tem que ser como um acidente. Eu quero dizer que aqueles que vivem no Egito, Deus também ama eles. Sabia disso? Pastor, Deus ama aquele que está lá na macumba, fazendo maldade para os outros. Ama, Ele me amou. Eu estava lá, Ele me resgatou. Deus ama o assassino, ama, Ele amou Paulo. Paulo era assassino de crente, matou muitos cristãos. Ele ama aqueles homens que o feriram na cruz e o crucificaram, ama, porque Deus ama todos, mas não quer dizer que todos vão estar com Ele. Aquele que vai estar com Ele é aquele que abandonou o Egito. É fácil abandonar o Egito? Não. O povo judeu demorou quase 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Sabe, porque o que Deus quer colocar em você é o jardim de Deus. A Bíblia diz, amado, que o Senhor criou um jardim para Adão e Eva, e pela a cobiça, eles deixaram se envolver com o diabo, e eles perderam o jardim, eles perderam a unidade, eles perderam a comunhão. Eu quero te dizer que Deus está te limpando. 2018 você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Creia nisso, creia nisso. Ah, pastor, mas esse ano eu dei uma escorregada, uma caída. Glória a Deus, você reconheceu. Você já está 99% de chance de dar tudo certo. Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é reconhecer. Amém? Nunca é tarde. Você reconheceu, então agora é hora de colocar em pé. Sabe, irmãos? Não há alegria quando nós estamos ainda no governo de Faraó. Deus não está alegre se você está com um pé aqui, um pé lá fora. Um pé em Cristo, um pé no mundo. Um dia você canta louvor, outro dia você canta funk. Deus não está alegre com isso. Sabe? Às vezes a gente fala, ah, pastor, mas tem a ver? Preste atenção, amado. A Bíblia diz que a gente pode fazer o que quiser, mas nem tudo nos convém. Nem tudo convém fazer. Não é verdade? A mulher, ela até aceita o marido falar assim, nossa, que moça bonita essa atriz da novela, né? Mas não aceita se ele começar a destrinchar todos os dotes dela. Precisa? Não. Então nós precisamos entender isso, sabe? Quando não há alegria no Senhor, amado, nós ficamos fracos. Você sabe por que uma pessoa fica fraco? Quem sabe disso? É muito natural você ouvir alguém falar assim, nossa, eu estou na igreja, mas eu estou fraco. Sabe por que a pessoa fica fraca? Porque ela olha, em vez de olhar para Canaã, ela olha para o Egito. Ela olha para o mundo. E o mundo tem a tendência de nos enfraquecer. Até aquilo que você não queria fazer, que antes te incomodava, que o Espírito Santo te incomodava, quando a gente começa a olhar muito para o mundo, a gente começa a acostumar com as coisas do mundo. Sabe? Tem gente que começa a trabalhar com coisa errada, aquilo que é errado passa a ser uma coisa normal. Porque todo dia ele vê aquilo. Tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí você fica imaginando, como que uma água fura uma rocha? De tanto insistir, ao longo dos anos vai haver uma perfuração. E o inimigo, ele é assim, enquanto vida você tiver, ele é esta água mole tentando te mostrar o mundo, mas o Senhor já te tirou de lá. E eu quero te dizer que há um pano, sabe, que fecha. E quando você olhar, você pode até enxergar o mundo, mas o mundo, quando olha para você, vê uma cortina vermelha que é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Sabe, meu irmão? A alegria do Senhor é que é a nossa força. Deus se alegra em ver os seus filhos em obediência, na verdade vivendo para eles. E automaticamente o que acontece? Ele se alegra, e essa alegria que nos dá força. Você já prestou atenção, quando a pessoa está fraca, é bom que ela fale. Porque aí dá tempo da gente perceber, se a gente não perceber, a gente orar.
E aí quando a gente ora, ela retoma a força. Por quê? Porque ela voltou a olhar para Canaã. Ela voltou a olhar para o lugar da qual ela foi chamado. E desde a fundação do mundo, saiba disso, desde a fundação do mundo, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo pelo YouTube, desde a fundação do mundo, você foi escolhido pelo Senhor. Você não está aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas nem de gaiato. O Senhor te chamou, te escolheu, bradou do céu o seu nome e disse: tu és meu. E como disse para Paulo, ninguém lançará a mão de ti nessa cidade. Sabe, irmãos, todos nós no passado éramos escravos de Faraó. Todos nós no passado, sabe, éramos escravos do mundo. E escravo do mundo, éramos aquelas pessoas que viviam nas drogas, na bebida, sabe, em todo tipo de coisas ruins. Porque para nós era normal. Era normal, todo mundo fazia. Mas um dia, Deus enviou Moisés a Faraó com a seguinte ordem: deixa meu povo ir. Moisés aqui, naturalmente simboliza Jesus. Infelizmente, amado, muitos de nós, diante das pressões, temos cedido e negociado com Faraó. E Faraó é uma tipologia do diabo. Não negocie com ele, porque ele não tem nada para te oferecer. Falo por experiência própria. Todas as pessoas que lá no meu passado, que eu fiquei sabendo que fez pacto com o diabo, morreu da maneira mais escrota possível. Teve um up na vida muito pequeno, porque o diabo não tem nada, ele rouba de alguém para dar para outro, porque ele mesmo não tem nada, nele não há luz, nele não há prosperidade, nele ele não pode gerar nada. Então ele rouba de um, dá para o outro por um tempo, depois ele vai e ceifa a vida. Graças a Deus eu não precisei passar por isso, sabe? O diabo ele vai continuar nos fazendo as mesmas propostas que fez no passado para Moisés. Faraó vai continuar fazendo a mesma coisa, porque nem criatividade o diabo tem. É engraçado, amado, que é mais ou menos como uma criança que começa a andar. Todo mundo sabe que uma criança, quando começa a andar, é a coisa mais linda. A mãe tem 10 filhos, o 10º ela está encantada. Você viu? Ele deu o primeiro passo. Parece que ela nunca viu aquilo, porque a gente é assim, a gente tem costume de se encantar com coisas naturais. É bonitinho? Lógico que é. Uma criança é diferente da outra, mas o procedimento é o mesmo. O diabo não tem criatividade. Não estou chamando a criança de diabo não, irmão. Estou falando no caso de... tem coisas que a gente não consegue enxergar que é natural. Amém? É natural. Às vezes a mãe falou: não faz isso porque vai dar errado. Aconteceu comigo, aconteceu com a sua tia, com a sua irmã. Mas comigo é diferente. Você já falou assim, né? Já quebramos a cara por isso, né? Vou te dizer uma triste história. Isso vai continuar. Você vai falar para os seus filhos, seus filhos vão falar para os seus netos. Porque é assim. O mundo tem a mesma burocracia, a mesma situação. Só que o Egito, que é o mundo, controlado por Faraó, que representa o diabo, ele quer nos enganar. E eu quero falar agora a respeito das 4 coisas que Faraó disse para Moisés. A primeira coisa, ele disse assim: sirva ao seu Deus no Egito. Êxodo 8:25 diz: então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Preste atenção, amado. A primeira proposta que Faraó sugeriu foi que o povo servisse ao Deus Todo-Poderoso, mas não deixasse o Egito. O Egito representa o Egito representa o? Então, sirva ao teu Deus, não tem problema, mas não deixe o mundo. Não deixe o Egito. O nosso adversário no mundo espiritual, ele não se importa quando nós servimos a Deus no Egito, ou quando nós servimos a Deus e servimos o mundo. O nosso adversário, ele não está preocupado que você está carregando uma Bíblia debaixo do braço. Ele não está preocupado que você usa terno. Ele não está preocupado que você faz aquele coquinho na cabeça. Ele não está preocupado com isso. Ele quer que você vá, mas que você fique preso ao mundo, porque você não chega em Canaã. Entretanto, amado, essa política de boa vizinhança entre a casa de Deus e o mundo tem sérias implicações. Em primeiro lugar, para servir a Deus, o diabo diz: você não precisa da igreja. Para servir a Deus, você pode servir em casa. Tem várias palavras lá no YouTube, centenas de milhares, para tudo quanto é gosto. Tem lei, tem graça misturada com lei, tem sem graça.
Tem tudo. O que mais a gente abre o YouTube, sabe? Você nem abriu o YouTube, você vai no Facebook. Até quem não é crente começa a postar mensagem. Tem mensagem que é legal, tem mensagem que é engraçada. Não é? Tem todo tipo. E aí, alguns pregadores até pregam dizendo assim, não, você está na graça, você é a igreja. Se você é a igreja, por que a igreja tem que ir em outra igreja? Essa é uma mentira do diabo, essa é a mentira de Faraó, porque a igreja é o lugar onde se reúnem os salvos. A igreja é o lugar onde todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor estão sendo tratados. Imagina que Deus quer falar contigo no meio da tua família que nenhum é crente. Você acha que a palavra vai chegar a você de maneira correta? Não, mas quando está na casa do Senhor, na igreja do Senhor, é que nós somos tratados. O inimigo, amado, ele usa até mesmo as pessoas para nos convencer de que podemos servir a Deus em nossa casa. Ah não, assiste lá o programa do R.R. Soares, do Silas Malafaia, do pastor Alexandre, do bispo Macedo, sem nenhum prejuízo à sua fé. Eu não estou criticando essas pessoas, mas é que eu sempre digo, programa evangélico na TV é para alcançar quem não tem como ir à igreja ou ainda não conseguiu alcançar pela fé. É só para isso. Segundo lugar, podemos servir a Deus ao mundo, ou seja, ser crente normal. Eita! Olha, pastor, eu sou crente, mas eu não sou fanático. Eu sou um crente normal. O que é o crente normal? O crente normal para ele é assim, eu estou hoje na igreja, domingo que vem eu vou para a balada, e tudo bem. Estou fazendo mal para ninguém. Eu não consegui me libertar disso ainda. Sabe, eu sou um crente normal. Você é morno. Você não é normal. Sabe? Normal é aquele que realmente identificou a cruz e disse, a partir de agora eu vou viver a cruz. Se você ainda tem trejeitos, se você ainda tem costumes, se você ainda tem vontade das mesmas coisas que você tinha no mundo, você está no Egito. O crente que supostamente diz ser normal é aquele que diz assim, olha, eu sou crente, mas eu não pareço cristão. O crente autêntico, ele não precisa ser chato, mas aonde ele estiver, ele não precisa nem abrir a boca. Alguém olha para ele e fala, escuta, você é cristão? Por quê? Porque a luz de Cristo está em nós. A boca fala e o coração está? Você vai conversar com a pessoa, só fala do amor de Deus, não fala de ninguém, não mete o pau em ninguém. Porque aquele que ainda faz isso, ele está lá no Egitão, sabe? Talvez uma múmia, lá dentro daqueles, da pirâmide de Faraó. O diabo diz assim, você pode até ser crente, desde que você não seja fanático, estressado, diz o diabo. Por último, fortalece a visão de que a igreja é uma prestadora de serviço espiritual. Isso é o cúmulo do absurdo. Não, eu vou na igreja porque a igreja é como se fosse uma prestadora de serviço espiritual. Eu vou hoje, peço a bênção, faço alguma coisa a minha parte, né, que seja justiça própria, e aí eu saio de lá com a bênção. Eu não tenho mais compromisso com Deus. Eu fui lá, eu fiz a minha parte. Igual na igreja católica, eu fui lá, já acendi minha vela, já paguei minha promessa, agora eu tô quite. Sabe o que é isso? Mentalidade do mundo. Mentalidade de um país que veio de tradição católica, não falando mal, mas veio de tradição católica. O católico é assim. Eu posso pular o carnaval, eu posso beber, posso fazer o que for, mas na sexta-feira da paixão eu entro em jejum. 40 dias sem comer carne. Não é assim, irmãos? Sabe o que é isso? Mentalidade do Egito. Então eu sou filho em algum momento que me convém. Outros momentos, o diabo que te carregue, Deus me livre. Segundo, sirvam ao seu Deus fora do Egito, mas não muito longe. Primeiro ele diz assim, sirvam ao seu Deus no Egito. Quando ele viu que Moisés não cedeu e disse não, nós não vamos servir no Egito, ele falou, tá bom, então você serve ao seu Deus, mas não muito longe, tipo assim, um pé lá e outro cá. Êxodo 8:28 diz assim, então disse Faraó, deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe,
E aí ele usa uma desculpa dizendo, orai por mim. Preste atenção. Primeiro ele disse assim, ó, não vai. Depois ele diz, até vai. Não vai muito longe. E aí ele dá uma de santo, tentando justificar aquilo que ele está falando. Cuidado, amado. Sabe? Ou você está sendo exagerado, ou você está sendo extremista. O diabo diz, não seja extremista. Não seja o crente radical. Sabe? Você que quer fazer as coisas corretas e diz assim, olha, na nossa igreja prega-se sobre santidade, fala a respeito de corte. Aí alguém fala para você, crente de outra igreja, nossa, nada a ver. Gostou do R, né? Nada a ver esse negócio. Você pode fazer um namoro santo. Me explica o que é namoro santo. Eu vou beijar a moça pensando na cachoeira, na flor, no paralelepípedo da rua que está um pouquinho mais elevado do que os outros. Ah, me ajuda aí, né, irmão? Não, pastor, esse negócio de corte, isso é do tempo da minha avó. É por isso que naquela época não tinha moça grávida com 12, 13 anos. E quando era grávida é porque casava. É por isso que está o mundo do jeito que está, porque está sob o governo de Satanás. Volto a dizer que nós na igreja não proibimos ninguém de namorar. Porém, uma vez que namora, não tem atividade na igreja como líder de célula, trabalhar em encontro, etc. E você já conhece como funciona. Sabe? Tenha liberdade, qualquer pessoa. Eu até acredito que alguém consiga levar o namoro santo, mas sem beijar, porque o beijo é a porta do pecado. Não pode? Pode. Quem falou que não pode beijar? Beija na mão. Beija no rosto. Beija na boca não pode, de olho aberto. Imagine, os dois olhando assim, ó. Realmente não vai acontecer nada. Aí o namoro é santo. Agora você vem falar para mim que vai fazer isso? Na verdade, amado, por mais que nós nos empenhamos para ser equilibrado, ainda corremos risco de ser morno. E a Bíblia diz que, apesar de gostar da palavra equilíbrio, sabe o que acontece? Nós não podemos esquecer que a mornidão nada mais é do que um equilíbrio térmico. Ou seja, é um pouco de água quente com um pouco de água fria. Você quer ver você vomitar? Começa a tomar água morna. Apocalipse diz o seguinte: vós não sois quente nem frio, vós sois morno, e os mornos naquele dia eu vomitarei da minha boca. Olhe para o teu irmão e diz assim: ainda quer o Egito? Imagina todo o tempo que você serviu a Deus, supostamente, de maneira incoerente. Nós já pregamos aqui, já falamos sobre isso, que tem coisas que nós fazemos durante a nossa vida cristã, que Deus não recebe. É um tempo que Deus vai esquecer, vai apagar. E o tempo de ser morno, o tempo que você está no Egito e o tempo que você está na casa de Deus, não pense que o que vai prevalecer o seu pé na casa de Deus é que vai fazer você entrar no céu. O que vai fazer você entrar no céu é você com os dois pés. O que vai fazer você casar, o seu casamento prosperar, quando você estiver com os dois pés no casamento. O que vai fazer a tua família caminhar, é mesmo na dificuldade, você está com os dois pés ali, olha, um olha para o outro e fala assim: ainda que a gente vai morar debaixo da ponte, mas nós vamos estar juntos até o final. Você precisa estar com os dois pés em qualquer lugar. A Bíblia diz: ou você está com os dois pés no mundo, ou você está com os dois pés na igreja. Não adianta você ficar com um pé lá e outro cá. Sabe, irmãos? Não se iluda. Nós precisamos entender: Deus nos ama, mas Ele quer para Ele. Deus não divide a glória dEle com ninguém. O problema é que existe muita gente morna. Eu quero te dizer que ser cristão é estar alinhado, é estar comprometido com a pureza do Senhor, com a santidade, com a integridade do Senhor. Terceiro, sirva ao seu Deus, mas deixe a família de fora. Êxodo 10:11 diz assim: não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Sabe o que Faraó disse? Tudo bem, já que vocês querem ir, não quer servir no Egito, tudo bem, não quer ir mais longe, tudo bem, vá só os homens, deixa as mulheres e as crianças.
O que o diabo quer é o seguinte: ele quer que você deixe o teu filho na tua casa, ele quer que você deixe o teu marido na tua casa. Existem muitos pais que falam: não, meu filho é bobinho, eu vim para a igreja, mas ele não quis vir, ficou lá jogando videogame, ficou lá brincando. Ah, pastor, não, ele é muito bobinho, ele é muito novinho. O novinho cresce, o bobinho fica inteligente, e o bobinho um dia se perde. E aí você vai querer falar de um Deus que a vida inteira você não ensinou. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e um dia ele caminhará por esse caminho sozinho, sem você precisar arrastar. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso conosco. Faça com o marido, faça com o filho. Ah, mas só quando é criança? Não, nós devemos falar do amor de Deus para todo mundo. É engraçado que você não é médico e você costuma fazer, sabe o quê? Por muitas vezes você costuma pegar uma pessoa e medicá-la. Olha, você está com essa dor? Engraçado, eu tomei esse remédio aqui, e esse remédio é muito bom. Primeiro que você não é médico, mas você já está medicando pessoas, e a pessoa acredita tanto que aquilo é bom que ela toma, e realmente funciona. Por que a gente não fala isso sobre o remédio chamado Jesus Cristo? Você está com problema, você está com dificuldade, você está passando por um problema diferente, olha, tem o amor de Deus cura todas as coisas, mas não queremos fazer isso, sabe? Porque o faraó ainda está no domínio do teu coração. O faraó é o mundo, sabe, amados? Nós não temos nada contra, também não temos a favor a quem faz tatuagem. Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Já fui contra há muito tempo, não mudei, continuo sendo contra. Não pense que eu mudei não, porque eu não mudei. Amém? Mas quer fazer? Não vou expulsar da igreja, não vou tirar de nenhuma função da igreja, porque o problema é muito individual da pessoa. Porque a pessoa pode fazer em algum lugar que ninguém vê e continuar lá, não é? Então, né? É igual o pecado. Só que eu sempre digo o seguinte: você vai marcar uma coisa no teu corpo que vai durar o resto da vida. Dependendo do que você colocar, você vai carregar esse faraó a vida inteira. Tem gente que coloca tribal no corpo, coloca símbolos que nem ele mesmo sabe. Aquele símbolo, ainda que você ore e repreende, ele está lá, meu filho. Não tem jeito. Você coloca o nome de uma criança com o nome de um demônio. Como eu conheci uma família que era trigêmeo, um que chamava Cosme, o outro Damião e o outro Dom. Eles cresceram sendo debochados na escola. Eu não sei se converteram ou não, mas se convertesse, ô Cosme, ô Damião, você fala: nossa, coisa de macumba. Porque carregou a vida inteira. E para mudar nome, você sabe, pelo menos no Brasil, é uma coisa muito complicada, não é? Então a tatuagem não é diferente. Aí lá na frente você se arrepende. Sabe o que acontece? Você continua carregando isso a vida inteira. Sabe, amado? O diabo, ele não se opõe, ele quer que você sirva a Deus sim, desde que você deixe a sua família de fora. Você vai falar de Jesus para a tua família, o diabo sopra no teu ouvido. Fala não, ele vai chamar você de fanático. Ele vai dizer que você é crente chato. Aí você fala: é verdade, deixa que Deus manda outro. Você é covarde, porque você está vendo a pessoa perecer e morrer e você não tem coragem de falar. Se não tem, então chama alguém e fala: vai lá e fala de Jesus para mim, já que eu não consigo fazer. Sabe, amado? Infelizmente, muitos irmãos têm deixado o diabo roubar os seus próprios filhos. Sabe? Por quê? Porque nós não precisamos barganhar com o faraó não, amado. Você precisa se posicionar, lutar e defender o seu direito de servir a Deus com a sua família. Não é o diabo que vai dar ordem. Quarto e último: sirva ao seu Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Êxodo 10, 24 diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor então. Somente fiquem vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Até então ele não queria deixar as crianças mais. Mas agora ele falou: tudo bem, leva as crianças e a família, mas deixa os seus bens. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereça ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, e nenhuma unha ficará. Porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegaremos lá. Preste atenção. O diabo disse: tá bom, vai. Faraó disse: então vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, já que não tem negócio, mas fica aqui os bens.
para garantir que vocês voltam. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Tem muitas pessoas que se perdem porque aquilo que está no mundo é maior do que o amor de Deus. De ter pessoas assim, olha, eu ouvi uma mensagem na internet dizendo que hoje em dia não precisa dar mais dízimo. É engraçado que ele ouviu tantas coisas a vida inteira, nunca entrou, mas aquilo que convém no coração dele entra. Olha, eu ouvi na internet alguém dizendo assim que tudo bem, hoje você está na graça, então o pecado não tem poder sobre a tua vida, então eu faço o que eu quero. Não se iluda, não se iluda. Nós precisamos ser separados. A palavra separado no grego é kadosh. Kadosh é separado, nós somos o Kadosh de Deus, alguém que Jesus comprou por um alto preço, porque senão para que Jesus vinha nessa terra morrer? Me diz, se é para continuar do mesmo jeito, Jesus veio fazer o quê? Ele veio fazer tudo o que fez para nada? Ele veio fazer tudo o que fez para nos resgatar. O resgate dele foi o teu sangue. Não precisamos negociar com o faraó, amado. Você não precisa aceitar a ideia de que Deus quer a pobreza, quer a miséria na tua vida. Eu quero te dizer que, e eu sempre ensino isso, Deus só vai te dar aquilo que você tem condição de devolver a Ele. Deus, eu quero um carro, tudo bem, o Senhor te dá, mas será que o seu coração está alinhado com Deus? Se um dia Ele falar, eu quero esse carro como oferta, Ele não vai pedir, mas se Ele pedir, você está pronto para isso? Se você tiver, você não vai ter apenas esse, mas você vai ter uma frota inteira, porque Deus sabe que o seu coração é dele, não é o carro que é dono do seu coração, não é a casa que é dona do seu coração, não é o mundo que é dono do seu coração, sabe? Faraó, ele queria fazer de tudo para impedir que o povo levasse os seus bens, mas Deus não permitiu, e ainda fez mais. Deus fez com que, quando eles saíram do Egito, cada Egito, olha que interessante, primeiro o faraó fez de tudo. Quando Moisés bateu o pé e falou, ninguém vai ficar nada aqui, nem uma unha, pelo contrário, faraó, nós vamos sair e cada Egito vai abençoar o povo judeu. Eram 3 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito. Cada Egito vai abençoar, e quando o povo judeu saiu, eles foram abençoados pelos egípcios, dizendo, pode ir embora, e deu ouro, e deu prata, e deu joias, e deu tudo. Eu quero te dizer, amado, quando você serve ao Senhor, o diabo vai dizer, vai faltar, mas você diz, eu vou entregar, porque não é meu. Se você morrer, você não leva nem as flores do caixão. Se você morrer, você não leva nem a roupa que te vestiram, você não leva nem o corpo que você cuidou tanto, e fazia regime, e não comia, e passava fome, nem ele você leva. Tanto que você gastou com esse cabelo, ele vai ficar. Fez unha de gel, vai ficar. Não é, irmão? Fez a tatuagem, a terra vai comer ela. O que você leva daqui? A não ser o amor de Deus. Nós cremos que é esta mesma atitude que Deus espera de você hoje. Não aceite nenhum centavo para dar para o diabo. Vamos servir a Deus com os nossos bens, sim. Pastor, nessa campanha eu vou ter que ofertar, vou fazer uma ofertinha qualquer. É tua semente, você vai colher mediante aquilo que você semeou. Se é sacrifício, você vai colher mediante o sacrifício. Se é esmola, você vai colher mediante a esmola. Sabe, irmão? Ah, eu sou uma pessoa muito caridosa. Todas as minhas roupas velhas, que já está sem botão, o sapato que está lá com metade do salto, eu vou juntar tudo num saco e vou levar no asilo. Joga no lixo. Não dá para ninguém não. Eu só tenho que dar alguma coisa para alguém que eu teria condição de usar. Não é verdade? Uma vez chegou um irmão para me dar um paletó. Eu peguei, fedor de mofo. Levantei assim, um xadrez, cada quadrado de xadrez era um palmo da minha mão. Tudo bem, faz anos, né? Mas naquela época já não usava, 20 anos atrás. Aí eu olhei. Obrigado. Você usaria? Falou, eu não. Falei, então pode levar que nem eu uso. Sabe, irmão, como é que você vai dar alguma coisa para alguém que nem você usaria? E chama de caridade isso não é caridade, isso é maldição. Você está entregando na vida dos outros, misericórdia. Então quando eu vou dar algo para alguém, é algo que eu gostaria de ganhar. É muito bom. Você quer trocar seu guarda-roupa? Ai, pastor, esse ano foi difícil, não consegui comprar nada. Aproveite o final de ano. Pega aquelas roupas que você não usa mais, talvez, né?
Você foi presenteado com alguns quilos a mais, né? Aí você vai dar para alguém, mas alguém vai falar: nossa, que legal, que bonita essa roupa. Lógico que não é nova, é usado, mas está em perfeito estado. Você pode ter certeza, escuta o que eu estou te dizendo. A mesma proporção que você semeou, você vai colher 10 vezes mais. É muito natural quando você vai dar brinquedo de criança, você esconde da criança, não é? Porque a criança, ela não olha aquele brinquedo. Na hora que você pega, põe tudo numa caixa, ela vai lá tirar. Esse não, porque é criança, não é assim? Tá, que é só criança. Tem irmão que é assim, faz o seguinte, se desprenda e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Amém, meu irmão? A maneira bíblica de vencer Faraó nessa questão é entregar ao Senhor os nossos bens. Quando nós entregamos as nossas ofertas, nós destronamos Faraó. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que não é dizimista ainda, é um privilégio ser um dizimista. Pastor, mas como o Marcos ministrou aqui, mas meu dízimo é tão pouco, não vai fazer diferença. Verdade. Talvez não faça diferença para você, mas a junção de todos esses valores vai fazer na casa do Senhor. Nós temos um projeto, o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos sair desse prédio. Vamos para um lugar maior, amém? Pela fé, um lugar que vai caber no mínimo 500 pessoas, amém? Hoje nós somos quase 200, então eu já estou pensando pequeno, porque dobrou, já encheu o local, amém? Mas enfim, só que nós só podemos fazer isso quando há semente. A terra do Senhor, sabe, aquilo que Deus tem para nós é prosperidade, mas Deus só prospera aquilo que você entrega, até porque dízimo não é seu, é do Senhor, a oferta é sua, mas dízimo não, dízimo é do Senhor. Então, meu irmão, sirva ao Senhor com seus bens, sabe, e você vai ver: pastor, eu ganho até bem, mas a minha vida não caminha, não prospera. Eu conheço pessoas que ganham tão pouco e faz muito, e tem outros que ganham tanto e está totalmente amarrado, deve para Deus e todo mundo. Duas pessoas, Deus e todo mundo. Sabe por quê? Porque infelizmente a sua semeadura é nada. Quem semeia nada, colhe nada. E Deus é tão misericordioso que essa pessoa ainda está no emprego, ainda tem, sabe, pela misericórdia. Porque Deus não deixa o diabo tocar, porque se tocar o diabo vai lá e toma tudo, porque essa é a função dele, amém? Por isso, amado, nós precisamos permanecer na posição correta e tomar parte, cada parte da herança que nos pertence. Portanto, pare de negociar com Faraó, para de ouvir o que o mundo diz, ouça o que a palavra de Deus fala a respeito da tua vida. Conclusão, que cada um de nós possa dar o melhor de Deus, servindo com tudo que temos, sem deixar que Faraó venha influenciar a sua vida. Mas a minha mãe que falou, é meu pai, você tem que obedecer pai e mãe, dentro da palavra, fora da palavra, nós temos que obedecer a palavra, amém? Se aquilo que falaram para nós, pessoas que são autoridades, não está dentro do centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que você deve ouvir a vontade do Senhor. O Senhor tem para você vida abundante, com bênção para você, para sua família e para os seus filhos. 2018 é o ano da bondade do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Cristo disse assim, que nós devemos ser parecidos com Ele. Você sabe o que quer dizer o nome cristão? Cristão quer dizer igual a Cristo. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu sou igual ao Faraó, se eu não perdoo ninguém. Eu só posso ser cristão quando eu tenho identidade de Cristo. Então, se 2018 é o ano da bondade do Senhor, essa mesma bondade tem que estar em nós. Sabe, irmão, como todo ano eu faço, e eu ensino, que se a tua vida em 2017 não foi bem, em 2018 possa ser melhor, depende daquilo que você semear. Pastor, esse ano eu me apertei, fiz algumas coisas, meti os pés pelas mãos. Não passe esse ano em débito com o Senhor. Talvez você não vai conseguir colocar em dia tudo o que você deixou de fazer, mas entra o ano dizendo: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero que 2018 seja uma bênção, eu quero colocar em ordem a minha casa. Põe a tua casa em ordem, financeira, espiritual, amorosa, põe em ordem, meu irmão, porque senão vai ser mais um ano, vai passar 10 anos e você não fez nada. Aí um dia você fala: então, Senhor, eu tinha boa intenção de fazer, mas nunca fez. Eu quero mudar, mas nunca deu o primeiro passo. Infelizmente está preso no Egito. O mundo que anda em círculo, você está andando em linha reta, e é para cima, não é para baixo. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.